Supremo Tribunal Federal continua julgando os responsáveis pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal continua julgando os responsáveis pela trama golpista. O primeiro grupo, chamado Núcleo 1, foi condenado. Nesse núcleo está o ex-presidente Jair Bolsonaro e também estão os aliados mais próximos dele. O acórdão saiu agora, o que significa que as defesas de todos os réus têm um prazo de 5 dias para recorrer. São recursos técnicos que não mudam a sentença, mas podem atrasar o início das penas. Outro grupo, Núcleo 4, também foi condenado. O das fake news e dos relatórios falsos das urnas. Ainda faltam 2 julgamentos, o do Núcleo 3, em novembro, e do Núcleo 2, em dezembro. O Supremo Tribunal Federal quer fechar todo esse ciclo ainda em 2025. E agora, com o clima mais tenso, a Corte aperta o cerco contra quem tentou romper contra a democracia. Sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Esse é o Videocast em Detalhes que está começando aqui de segunda a sexta-feira. A gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, minha convidada de novo é a nossa companheira aqui do ICL Notícias, jornalista investigativa, nossa colunista no site também do iclnoticias.com.br, a Juliana Dalpiva. Ju, bem-vinda mais uma vez. Oi, Gabi. Oi, especial também para todo mundo que acompanha o nosso Em Detalhes. Sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer te receber também sempre, Ju. E como eu acho que o pessoal já está imaginando na nossa audiência, essa semana a gente teve mais um núcleo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma. A gente teve a publicação, finalmente, do acórdão, documento que formaliza essa condenação do Bolsonaro e dos demais réus desse núcleo crucial. Então, é claro que a gente vai falar disso e eu queria justamente começar falando pela figura do Bolsonaro, que é o que todo mundo quer saber. Primeira coisa é esse prazo de 5 dias para a defesa apresentar os embargos de declaração. Sempre gera uma preocupação. O que são esses embargos? Que tipo de recurso e que potencial que esses recursos têm, né? Se pode modificar a sentença, esse tipo de coisa. E se isso pode atrasar a prisão do Bolsonaro de alguma forma. Gabi, o que eu aprendi em direito é que não é ciência exata, tudo é possível. Mas vamos tirar a média das questões. Então, é muito difícil, improvável, qualquer mudança significativa no que diz respeito à condenação do Bolsonaro, ou seja, absolver, né? Isso é bastante improvável de acontecer por meio de um recurso, de um embargo de declaração, como você citou, que é ali eles apontarem omissões, questões, obscuridades dentro desse documento que chama acórdão, que é o que formaliza, né, os votos dos ministros, para além do voto do relator, do Alexandre de Moraes, os demais da primeira turma. Eles têm 5 dias, e aí, para as pessoas entenderem, isso abre, de certa maneira, muito mais a contagem de quando vai chegar o trânsito em julgado, do que uma possibilidade concreta de se pensar que o Bolsonaro possa ser absolvido. O Bolsonaro ou qualquer um dos outros 7 réus, do total dos 8 do núcleo crucial, que é o principal núcleo. Então, assim, eventualmente alguma coisinha ali pode mexer em pena, 1 ano, 2 anos, uns meses, alguma coisa, talvez, dentro dessa discussão. Tem que ver o que a defesa vai apresentar, o que a defesa vai argumentar. Eu tendo a achar que eles vão continuar insistindo nessa questão da nulidade da primeira turma, querer dizer que não podia ter sido julgado ali. Eles devem insistir nessas preliminares mais como registro do que como qualquer outra coisa. Vão querer ainda, provavelmente, argumentar sobre questões de prova, do que ficou provado em termos de participação, da organização, enfim, esses detalhes criminais
que em alguns momentos até no julgamento se falou sobre a luva, né, que a acusação tem que cair como uma luva dentro do que está nas provas. Então eles vão tentar argumentar, é parte do julgamento democrático essa apresentação. Eu, sinceramente, não vejo nada que possa realmente prosperar, pelo que a gente acompanha ali do dia a dia do tribunal. Eles próprios, no geral, ali, confessaram os crimes ao longo do julgamento, sequer negaram as condutas, né, os fatos. A maioria dos réus vai lá e diz, não, mas meu cliente não sabia disso, não, mas meu cliente não participou disso. Teve a cena emblemática, né, do advogado do general Paulo Sérgio dizendo que estava tentando demover de atos autoritários, e a ministra Carmen perguntando, né, mas demover de quê? Para que ele dissesse de maneira clara o quê? Então, assim, de maneira precisa sobre o que estava sendo colocado. E aí, para a gente, né, fica a pergunta-chave, quando vai ser, qual é a data do trânsito em julgado, que é a primeira pergunta, e a segunda é onde é que o Bolsonaro vai começar a cumprir a sentença, porque hoje o que ele cumpre é a prisão preventiva por obstrução do julgamento, que é o caso que ele responde em relação, junto com o Eduardo, né? Na verdade, ele ainda não foi denunciado, foi o Eduardo foi denunciado, mas muito mais porque está ali do lado o caso, do que como se o Bolsonaro não tivesse nenhuma responsabilidade em torno da obstrução do julgamento em si. É só, eu acho que assim, é uma questão de que a PGR mantém isso também de maneira estratégica ali junto, para tentar, acho que, finalizar esse processo e aí depois dar sequência em outros. Então, vamos falar da contagem? Então, porque tem aí o tempo processual das coisas, né, Ju? Para o início do cumprimento da sentença, a gente não tem uma data projetada, mas você tem essa experiência de acompanhar o tempo de um julgamento, né? O que falta no campo burocrático, no campo processual, para daí a gente ter de fato a instauração e execução, expedição dos mandados de prisão, né? A praxe é chamar a PGR para se posicionar com relação ao que a defesa apresentar, para opor, né? A defesa vai fazer uma série de pedidos, a PGR vai opinar sobre esses pedidos. Então, aí vão mais 5 dias para a PGR, nesse aspecto, responder a qualquer questão. Volta ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro não tem exatamente um prazo para responder para essa questão, né? Assim, ele não é necessariamente 5 dias, 10 dias, 15 dias. Ele pode levar o tempo que ele quiser. Então, eu tendo a achar que o ministro não vai demorar. Mas a questão é, ele pode chamar uma sessão, porque não vai ser só uma decisão dele nesse embargo. Ele tem que submeter a turma, porque senão a própria defesa vai entrar com um agravo para a turma decidir também. Então, em função do recurso, a turma vai ter que se posicionar junto também. E aí há uma expectativa disso ir para o plenário virtual, para dar agilidade, para não precisar marcar uma sessão, para estar todo mundo presencial. Mas ele pode chamar uma sessão presencial. E aí isso pode demorar um tiquinho mais do que ir para o plenário virtual, que aí iria numa sexta-feira, fica uma semana, e aí é depositado o voto. As minhas fontes estimam, pensando nesses prazos e levando em consideração o tempo que o Moraes leva para decidir, que a gente tenha um momento em que os recursos já estejam julgados entre o dia 10 e o dia 20 de novembro, que provavelmente vai se dar por volta dessa janela, a questão. Tem uma data aí antes disso, que é a proclamação da República, né, o 15 de novembro. Que é uma data simbólica, então tudo é possível nesse sentido. O ministro gosta dessas datas simbólicas, não sei se ele vai ter alguma coisa nesse sentido, mas que tem. E há uma expectativa que esses prazos se cumpram por volta de 10 a 20 de novembro. E aí, junto, a decisão por onde o Bolsonaro vai cumprir a prisão. Que aí vem junto, né, com esse momento da questão. Uma vez que o recurso é decidido, quem vai expedir um mandado de prisão é o Alexandre de Moraes.
E aí vai ter que decidir justamente, vai ser numa sala da Polícia Federal, como foi o presidente Lula, vai ser numa instalação do Exército, como está o Braga Neto, alguma instalação especial na Papuda, o que eu acho muito improvável, ou então vai continuar em prisão domiciliar em casa. Eu acho que hoje os cenários que estão colocados são, né, uma sala de Estado na Polícia Federal ou no Exército, ou então a prisão domiciliar. A defesa vai tentar, de todas as maneiras, mantê-lo em prisão domiciliar. Já está muito claro isso, todas essas requisições para visitas médicas, eu acho que eles estão juntando questões. Não é que o Bolsonaro não tem questões de saúde, o Bolsonaro tem questões de saúde. Daí a entender a gravidade das questões de saúde para realmente manter ele em casa, só os médicos e a equipe do tribunal é que vão realmente decidir. Pelo que a gente está vendo, não me parece que ele tem uma questão de saúde tão grave assim, que está fazendo política, né? Se está com saúde, está fazendo política, está com energia, né? Recebendo até festa de 15 anos em casa e tudo, né? Não é, assim, não é como se ele estivesse com algum problema concreto, impossibilitado. Ele tem energia, tá bem, não faz nenhum tratamento de risco de vida. Enfim, as questões que ele tem de saúde não são questões, pelo que se sabe publicamente, de um grave risco de vida. Mas só a equipe, a família ali é que vai ter uma noção concreta. Eu não quero nem fazer muito juízo, porque a gente quer que se cumpra realmente o que está previsto em lei. E eu acho que tem uma questão do uso político, né? Eu acho grande chance de fazer uso político de qualquer problema que eventualmente surja caso o Bolsonaro vá para uma dessas instituições públicas para cumprir a pena, e aí queiram se voltar, né, contra a sentença, desvirtuar o processo todo. Esse é um risco que sempre esteve ali ao longo de tudo. Então, eu acho que tudo vai se definir em novembro. Acho muito difícil de que o trânsito em julgado do núcleo crucial e a decretação da prisão do Bolsonaro para cumprimento da sentença não se dê em novembro. Eu acho que novembro não vai terminar sem o fim dessa novela. Vai começar uma outra, entendeu? Tipo, acabou Vale Tudo, começou outra, é isso. Acaba essa novela, começa outra. Falando em outra novela, tem essa mudança do Luiz Fux para segunda turma, saiu da primeira turma agora, ocupando a vaga do Barroso na segunda. E tem uma questão jurídica que tem vários meandros, várias questões que são colocadas, que é poder levar ou não a questão do Bolsonaro condenado à inelegibilidade pelo TSE. Aqui falando especificamente do TSE, o Fux é o relator de um recurso do Bolsonaro contra essa condenação. E a defesa, né, do Bolsonaro solicitou a transferência para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E aí tem várias perguntas em torno disso, que o caso é já considerado aberto na primeira turma? Porque se houve um debate, já abre a possibilidade de não poder ir para a segunda turma. O Fux pode mesmo levar os casos da sua relatoria? Ele vai querer levar? Isso pode passar por um desgaste? Enfim, e também pode ser redistribuído na primeira turma, né? Ele pode deixar de ser, ou pode ir até voltar para a primeira turma para votar só nesse caso. Então, são vários aspectos jurídicos, mas eu acho que para a gente também poder explicar e simplificar essa história, o que todo mundo quer saber vai ter um efeito prático essa história ou não? Porque essa não é a única inelegibilidade do Bolsonaro. Ele teve a condenação no TSE e agora vai transitar em julgado essa também da trama golpista, que deixa também o Bolsonaro inelegível, né, Ju? Acho que esse é o ponto principal. Gabi, eu acho, assim, do ponto de vista técnico das informações que a gente tem do regimento do tribunal e tudo, o ministro Fux poderia, sim, levar o caso, ele é relator, haveria uma discussão, já ter alguma discussão desse tema dentro da primeira turma, entende-se que a primeira turma é preventa,
Se ele fizer esse movimento, ele vai arrumar uma grande confusão com os ministros da primeira turma. Ele está em baixa por causa do julgamento do núcleo crucial, aquele voto interminável. Pegou muito mal tudo aquilo. Não estou vendo espaço para ele arrumar mais desgaste nesse momento. E se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando o Supremo Tribunal Federal, é que, além do preparo jurídico, é sempre saber jogar esse xadrez, que é entender a correlação de forças, a hora de avançar, a hora de recuar. Então, me parece que ele compreende que ele está desgastado e que ele precisa também de certa correlação ali de forças para casos que interessam a ele. Então, eu acho improvável ele insistir nessa situação da inelegibilidade, né? Quer dizer, criar esse desgaste todo a troco de simplesmente derrubar um processo, sendo que... Porque aí, vamos supor que ele leva o caso para a segunda turma, aí lá tem o Cássio e o André Mendonça, e eles são 3-2, frente aos demais ministros da segunda turma. Acho muito difícil disso ser uma... Isso não resolve a vida do Bolsonaro, né? Ele foi condenado criminalmente por tentativa de golpe de Estado, e dentro desse contexto todo de ataque ao Supremo, eu acho que o ministro Fux é inteligente o suficiente para entender que essa briga em torno desse caso, ela é perdida. Esse caso da inelegibilidade, se ele quisesse suscitar essa discussão, ele deveria ter feito isso antes, em outro momento, ele ia ter mais chance. Agora vai só parecer ele atuando como advogado do Bolsonaro. Então, é muito improvável que ele realmente queira arrumar esse desgaste, que é um desgaste que ele vai perder de novo, e vai perder feio. Então, eu acho que o que está colocado não é sobre a inelegibilidade, sequer sobre a continuidade do julgamento dos núcleos. Porque, como ele começou a julgar, na mensagem de despedida, ele chega a se colocar, né, do tipo, estou à disposição para continuar vindo, até porque o novo ministro nem foi indicado. Uma vez indicado, ainda precisa passar por sabatina, passando por sabatina precisa tomar posse, tem toda uma burocracia, né, da solenidade para se dar. Então vai demorar um tanto para ter a composição completa do Supremo. Nesse tempo, vai faltar um ministro para fechar a conta da turma. O Fux se colocou à disposição para votar. Ele já é voto vencido, ele sabe que ele é voto vencido na primeira turma, mas ele pode continuar indo lá dar os votos vencidos dele. E os julgamentos do núcleo 3 e 2 estão marcados, já com data em novembro e dezembro. E o ministro Flávio Dino disse que vai seguir estritamente, né, os votos, o calendário. Então, eu acho muito difícil, assim, de que essa mudança resulte em alguma coisa para agora. Eu acho que eles estão olhando um pouco mais à frente, estão olhando para 2026, para cenários que talvez a gente sequer tenha conhecimento do que pode chegar lá para o Supremo Tribunal Federal, ou mais adiante ainda, pensando no resultado do cenário eleitoral de 2026. Então, quando eu estava falando aqui, terminou uma novela e está começando outra, eu venho falando desde o julgamento, fecha um ciclo, começa outro. A nova novela vai depender de quem ganhar a eleição. E eu acho que essa mudança dele, para além do clima ruim, péssimo, que não está nem querendo olhar para a cara de ninguém ali, né? Muito, muito difícil. Ela tem a ver com essa vontade de que na segunda turma ele tem parceria, entendeu? Ele tem votos que não são tão distintos do dele. Embora eu também tenha ouvido, Gabi, nos últimos dias, reflexões no sentido de que o Cássio, o ministro Cássio, não é tão bolsonarista assim quanto se pensa. Sim, ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas ele também está ali de olho em o que interessa, entendeu? Então, assim, nem sempre ele vota de acordo com os interesses do Bolsonaro.
em alguns casos, sim, de maneira muito concreta, mas nem sempre. Tem outras correlações de forças que o ministro Cássio Nunes Marques está de olho. Então, ele pode, talvez, se alinhar em coisas que interessam o Bolsonaro, mas não necessariamente. Então, me pediram para estar atenta a isso, a não achar que simplesmente a segunda turma vai virar bolsonarista. Não é bem assim. Acho que a gente está, talvez, olhando uma foto de momento aqui, e a foto é maior, sabe? Sobre o interesse do Fux em ir para a segunda turma. Acho que é muito interessante essa análise, até porque a gente ainda não sabe como é que vai ser a composição, e acho que a gente só vai sentir o efeito prático mesmo quando os primeiros julgamentos com essa nova composição, incluindo o Fux, começarem. E a gente teve agora, no total, só para fazer a conta completa aqui, a gente tem 15 réus condenados pela trama golpista, né, Ju? A gente teve o núcleo crucial, que é o primeiro, que inclui o Bolsonaro, 8 que foram condenados. No núcleo 4 foram 7 condenados. E o núcleo 4 é esse conhecido como o núcleo da desinformação. Você acompanhou também de perto esse julgamento. A gente já esperava 4 votos a 1 também, nesse caso, pela condenação. E eu queria que você traçasse um pouco um panorama de como que esse grupo que foi condenado agora, ele é importante para a gente entender o funcionamento dessa trama golpista, né? E outros desdobramentos que surgiram. Tem alguns personagens que voltaram a ser invocados, até por defesa, como Valdemar Costa Neto, que é um componente político que deixou de estar. Ele apareceu ali no relatório da Polícia Federal, mas não foi denunciado pela PGR, né? E a gente ainda tem, nesse ano, 2 outros núcleos que vão aparecer agora em novembro e em dezembro e que vão ser julgados. Então, um pouco uma perspectiva do que a gente ainda tem para acontecer em 2025. Gabi, para a gente começar falando sobre a questão do núcleo 4, eu acho que é importante que, para a gente lembrar para as pessoas aqui, cada um dos núcleos e a divisão dos núcleos, ela tem 2 questões do porquê, né? Primeiro que era para poder, de algum jeito, acelerar esse julgamento, porque, para quem está aqui com a gente, não sei, vai lembrar do julgamento do Mensalão. O julgamento do Mensalão durou 6 meses e paralisou o Supremo Tribunal Federal para julgar o Mensalão e mais nada. Não tinha mais espaço para discutir mais nada, porque um caso complexo, 40 réus, então, muito complicado. A separação em núcleos permite acelerar um pouco o testemunho, todo o trâmite do processo legal. Esse é um ponto. O segundo ponto também é reunir os réus mais envolvidos em algumas atividades da organização criminosa e apresentar isso de maneira separada, mas também conectando melhor estes fatos, depois os outros. Então, o núcleo crucial é a mente, é crucial, né? Por isso é usada essa expressão. É a mente, é o plano, é a liderança da tentativa de golpe de Estado. O núcleo 4 é o núcleo responsável por articular as ações de informação falsa para mobilizar as pessoas. Não é só difundir informação falsa, é ajudar a criar o clima para que as pessoas, de alguma maneira, participassem e incentivassem, estivessem junto ali no momento final do golpe, né? E é um pouco o que acontece no 8 de janeiro, que é quando as pessoas tomam a praça, entram nos prédios públicos, aquela quebradeira toda. Havia uma vontade de que aquilo acontecesse no dia 15 de dezembro, caso o Bolsonaro tivesse realmente conseguido convencer os comandantes militares a fazer o tal do plano Punhal Verde e Amarelo, botar em execução junto, né? Ele começa a ser executado por parte dos envolvidos, mas não tem o apoio do Exército e da Aeronáutica, só da Marinha. Mas era essa a vontade. Então, por isso você dissemina uma série de informações falsas, você incita os ataques aos comandantes militares, aí tem as mensagens do Ailton com o Walter Braga Neto, para atacar, para pressionar que eles topassem. E além disso, para manter as pessoas mobilizadas na frente dos quartéis, nas estradas, é forjado aquele relatório do Instituto Voto Legal, citando inconsistências que não são verdadeiras, enfim, cria-se este clima, essa era a intenção.
é isso que está colocado nas provas e é o que é apontado na denúncia e o motivo pelo qual, né, é apontado ali eles como o núcleo da desinformação. Eu nem gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela não deixa muito claro o que está colocado. Eram, sobretudo, informações falsas, mas para mobilizar sentimentos e ações das pessoas. Então, ali tem homens de confiança do Ramagem, na ABIN, que também faziam esse papel, inclusive com dossiês, ações controladas, monitoramento dos ministros, e uma série de militares envolvidos em diferentes pontos desse plano. É essa a importância desse núcleo, porque até a Heloise Starling tem, um dos últimos livros dela fala sobre isso, sobre a necessidade de você ter um clima para dar o golpe. Não dá para só, vamos organizar um golpe aqui, e aí eles não têm nenhum eco na sociedade para fazer isso. Então, cria-se esse eco, mobiliza-se essas pessoas, enganando elas, né, sobre problemas nas urnas, e você mantém elas ali. Então, essa era a função do núcleo da desinformação. Eu acho também que é importante lembrar, Gabi, que agora, eu até fiz essa contagem ontem, acho que são 10 militares entre esses 15 que você citou, que são os réus condenados, entre os dois núcleos, somando os dois, a gente tem 10 militares. E aqui é outro aspecto, né? Esse julgamento vai colocando pela primeira vez responsabilidade aos militares, que é uma coisa que, sei lá, nunca aconteceu, né? Assim, sobretudo no que diz respeito a tentativas de golpe de Estado. Eles nunca foram responsabilizados por nada ao longo da história do Brasil, nunca. Do ponto de vista de crime de tentativa de golpe ou golpe em si, ou... né, até no que diz respeito à ditadura, graves violações de direitos humanos. Então, assassinatos, execuções, desaparecimentos, estupro, dentro desse contexto da ditadura, a ditadura militar, a última, nunca teve. Então, a gente tem esse dado, né? Temos 10 condenações já envolvendo militares. Eu acho isso extremamente relevante, mas de nada vai adiantar se esse grupo político vencer a eleição em 2026 e aí efetivamente botar o bloco na rua para tentar uma lei de anistia, para derrubar essas condenações, se salvar Jair Bolsonaro. Ju, quero muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Eu acho que a gente ainda tem muita água para acompanhar. Só para reforçar que em novembro a gente tem a partir do dia 11 o julgamento do Núcleo 3, que é focado em 10 militares e um agente da PF. E o Núcleo 2 em dezembro, a partir do dia 9, que é aquele núcleo responsável pela minuta do golpe e pela articulação daquelas ações da PRF também. Então ainda tem muita coisa para acontecer e eu sei que você vai continuar acompanhando muito de perto e trazendo os detalhes para a gente aqui também. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigadão. Um beijo para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Sempre um prazer estar aqui no Em Detalhes. Prazer é todo nosso em te receber também, Ju. E um recado aqui para quem continuar me acompanhando no Em Detalhes, que a gente vai ter mais uma aula magna do nosso querido Gessé Souza, nosso professor. Então a gente vai ter essa aula do Gessé, a grande mentira do capitalismo, para entender como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos em consumidores. Essa aula vai acontecer aqui no ICL de forma gratuita e online no dia 30 de outubro, então quinta-feira, 8 horas da noite, você pode se inscrever em detalhesicl.com.br, sempre uma maneira também de você apoiar o nosso trabalho aqui do Em Detalhes, para entender como que as elites se beneficiam dessa exploração, que é uma especialidade aqui do nosso professor. Agora você vai ficar com o Mercado de Investimentos, depois o Rolê ICL. E o Em Detalhes volta na segunda-feira. De segunda a sexta-feira a gente tem conteúdo novo e você pode ouvir em qualquer momento do seu dia, também nas plataformas de áudio. Até a próxima. O capitalismo é um sistema mentiroso que consegue enganar e iludir os trabalhadores em todos os lugares. Logo que algo novo surge, o capitalismo rouba essa ideia e faz parecer que é dele, voltado ao lucro. O trabalhador perde o direito de sonhar e vê no trabalho cansativo a única saída. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseado no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.
Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.